O nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também é fogo consumidor. Não podemos ignorar esse fato. E é por isso que nós vamos ler a nossa palavra hoje, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, que diz exatamente isso. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E o nosso tema, nós falamos que vamos dizer o que nos impede de herdarmos o reino dos céus. Fique conosco que você vai entender. O nosso tema é: nosso Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Quando meditamos nas Sagradas Escrituras, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é isso: Deus é amor. E é verdade, porque se não fosse, não estaríamos aqui. Deus, Ele deu o seu único filho para resgatar o homem. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção para fazermos uma reflexão. Por que Deus deu o seu filho? Por que Deus precisou dar o seu filho único para resgatar o homem? Por que o homem precisou ser resgatado? A palavra diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por que Deus precisou fazer isso? O projeto de Deus era que o homem vivesse para sempre num jardim de delícias que preparou, para que ali fosse protegido e guardado. Um lugar de intimidade que jamais acabaria, se não fosse pela sua própria desobediência. O pecado que os nossos primeiros pais cometeram entristeceu amargamente o coração de Deus a ponto de ter se arrependido de fazer o homem. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus, por seu eterno amor e misericórdia, ofertou o seu Filho unigênito, dando-nos a chance de voltar-se para Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que fez a reconciliação entre Deus e o homem. Muitos hoje têm cometido o mesmo pecado de Adão. O pecado que afasta o homem completamente de Deus. O pecado da desobediência. E isso faz a separação entre Deus e o homem. A injustiça, o pecado fez com que se estabelecesse a inimizade de Deus. A separação do relacionamento perfeito entre Deus e o homem. Razão porque Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: "E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus."
sangue precioso de Jesus nos purifica de todo o pecado, só não podemos ignorar que assim como ele é amor, também é fogo consumidor. Ele é Deus, que dá a oportunidade do pecador arrependido voltar-se para Deus, mas que não tolera o pecado. Vamos lembrar de algumas passagens do juízo de Deus citados na Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 19, verso 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Deus estava tão entristecido com o homem, que destruiu toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Outro exemplo. Gênesis capítulo 7, versículo 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Então pensa comigo. Sodoma e Gomorra foram duas cidades destruídas por juízo de Deus. Deus é amor, mas agiu com a sua justiça e destruiu todas as pessoas daquelas cidades. Deus destruiu todos os seres da face da terra por outro juízo. Deus é amor, mas agiu com justiça e destruiu a todos. Poderíamos trazer inúmeros exemplos, inúmeros episódios bíblicos em que Deus aplicou a sua justiça por causa da desobediência do homem. A desobediência do homem aqui na terra. Mas Deus não é amor? Deus não é amor? Exatamente porque Ele é amor. Vamos ler aos Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E é exatamente por amor, é exatamente por Ele nos amar, que Ele mesmo tem ensinado a cada um de nós o que se deve e o que não se deve para entrar, o que não se deve fazer para entrar no seu reino. Então guarda isso. Deus é amor exatamente por isso, porque Ele nos ensina pela palavra de Deus aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer para herdar o reino de Deus. Em Lucas capítulo 13, verso 24, diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Se fosse fácil, a Bíblia não nos advertiria: esforçai-vos. Se alguém acha que vai continuar pecando e será salvo pela misericórdia de Deus, está se enganando. Porque essa mesma palavra é clara ao dizer que o homem sem Deus frutifica para a carne e não para o espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias,
e emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Somos todos irmãos e temos todos nós as mesmas oportunidades, todos nós. Então, o conselho da palavra de Deus é: busquemos as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E para não satisfazermos essas vontades da carne, não praticarmos essas obras da carne, é preciso buscar as coisas do alto e andar em espírito, como está escrito no capítulo 5, verso 16 de Gálatas. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, não se engane com as mensagens, slogans, pregações que somente ensinam que Deus é amor. Não se engane, porque é também necessário ensinar que Deus é amor, mas que também é fogo consumidor. E Ele não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador. E Deus seja louvado por isso. Que Deus nos abençoe. Te abençoe, me abençoe. Que todos nós alcancemos de Deus andar em espírito para alcançarmos a vida eterna, o reino dos céus.